Gênesis 6, 8, 9 e 10. Eu vou ler na Bíblia, no texto sagrado mesmo, das minhas mãos aqui, a versão Revista Corrigida e Fiel, e depois os irmãos poderão acompanhar na Almeida Revista Corrigida que está na tela. Gênesis 6, de 8 a 10. Assim será lida a palavra do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A igreja pode sentar-se. Irmãos, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra que é lida entre nós, e que seja esta palavra para a bênção e para a edificação das famílias que estão comigo nesta noite. O tema da nossa mensagem nesta noite é famílias vencendo a tempestade. Já está na tela. Eu não sei se os irmãos estão vendo aí na sua tela, eu aqui no retorno ainda não, mas o tema é famílias vencendo as tempestades. Por que eu escolhi esse tema? Eu estou usando Noé, um personagem histórico para nós e bíblico para nós, porque assim nos diz a Bíblia, porque Noé fora convocado no meio de uma geração cuja corrupção tomou conta. A geração de Noé tornou-se tão corrupta e tão pervertida, que Deus disse que faria chover sobre aquela terra e aquelas pessoas seriam dizimadas. Mas Deus deu a Noé, o justo, o privilégio de erguer uma arca, entrar dentro dela, colocar ali um casal de animais, e durante aquele tempo da sua jornada pelo dilúvio, a arca foi o agente salvador e preservador da família de Noé. Pensa então que aquela arca é a estrutura que Deus usou, o modo que Deus usou, o meio que Deus usou para erguer aquela família e fazer com que ela pudesse singrar num meio de corrupção, num meio de violência, num monte de coisa errada que aquela geração estava fazendo. Noé e sua família foram separados. A Escritura nos diz que a família de Noé venceu as grandes tempestades da sua história. Por quê? Porque Noé tornou-se um retrato do homem de Deus e do homem que o nosso Deus precisa encontrar em cada lar e em cada casa. O comportamento de Noé é o comportamento e o retrato de cada família, para que nós também enfrentemos as adversidades da vida. Tempestades vêm sobre nós, lutas vêm sobre nós. Se alguém não me disser ou disser que não acredita que este momento é um momento tempestuoso, eu vou dizer que eu acho que o irmão está vindo de outro planeta e chegou agora, né? E tem mais, chegou agora e quer sentar na janela, porque está querendo dar opinião sobre alguma coisa que está terrível. O momento de hoje é terrível. Ande na rua, você verá. Vá ao mercado, você verá. Ande pelas calçadas, converse com as pessoas. Se ligar a TV, aí que você pensa que está em outro mundo mesmo, porque na TV aí que não tem conexão com a nossa realidade, é muito mais, né? Os números são piores e às vezes até criados e inventados para causar um terror ainda muito maior do que já está aí para cada um de nós. O que fazer para enfrentar as tempestades e as dificuldades da vida? Primeiro eu quero lembrar aos irmãos que Noé fora escolhido por Deus e foi levado por Deus numa estrutura que o fez sobreviver àquela grande tempestade. Por quê? A Bíblia diz que Noé, em primeiro lugar, pode colocar aí o slide número 1, Noé era um homem justo. Pode passar o próximo slide. Noé era um homem justo. Primeiro ponto, né? Pode passar. Noé era um homem justo. Veja o versículo 9 do mesmo capítulo que estamos lendo, e também o capítulo 7, versículo 1. O capítulo 6, versículo de número 9, Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Se o irmão notou em Gênesis 6, 9, a expressão Noé era um homem justo, é a primeira vez em 6 capítulos da Bíblia que a palavra justo vai aparecer. Ela não foi usada nenhuma vez. Não tem justo em Gênesis 1, em Gênesis 2 não tem justo, em Gênesis 3 não tem a briga de casal, né? Briga de casal, tem tentação, tem fruto proibido, mas não tem a palavra justo. A primeira vez que a palavra justo aparece é Gênesis capítulo 6, versículo 9. Por que a família de Noé venceu a tempestade? Eu vou chamar aqui a primeira evidência de um homem e de uma família que, tendo um homem, uma pessoa de Deus que nos pode ajudar, é a família que tem alguém cujo tema é justo. Quando penso na palavra justo, estou entendendo que a palavra justo aqui tem que ser compreendida
como ela é na Escritura, e como nós sabemos, ela é traçada por Deus para a nossa direção, ou seja, na direção do homem. Abra comigo, se você tem a Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, pode passar para o próximo slide, por favor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou, veja o que diz a Bíblia, preservou a Noé, pregador o quê? Da justiça, e com ele mais 7 pessoas. Foi Noé, 8 pessoas com Noé, que foram separadas naquela arca, ou seja, porque ele era um pregoeiro da justiça. O que é isso? Não era uma carta viva da justiça de Deus. Quando lemos em Ezequiel capítulo 14, eu coloquei já na tela, Ezequiel 14, 14, a Bíblia diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam, veja, apenas as suas almas, diz o Senhor nosso Deus. O que o texto está dizendo assim? Olha, Rodrigo e Miriam podem ser pessoas muito decentes, Valéria, e o bispo podem ser pessoas muito honradas, mas eles pela sua justiça conseguirão salvar somente eles mesmos. O que você precisa entender é o que os fez serem justos, e como eles chegaram a desenvolver esta vida e esta postura, porque quando nós compreendemos a mudança que esta fé causou neles, nós podemos desenvolver em nós a mesma fé que nos torna justos. Agora entenda, nós não somos justos porque não somos pecadores. A ideia aqui não é a justiça que vem pelas boas obras. Ele é justo porque ele faz boas obras, ele é justo porque ele realiza coisas boas. Entenda, não é esta a ideia de justificação aqui. A palavra justiça aqui é a ideia de que a sua justiça era como a de Abraão. A sua justiça é uma dádiva de Deus, ou seja, a justiça encontrada em Noé é na verdade uma resposta à sua fé pessoal. Entenda. Por que Noé é considerado justo? Porque a sua fé o leva a um relacionamento tão íntimo com Deus, isto é fé, ele crê em Deus, que ele ouve a voz de Deus, que ele entende a direção de Deus e que ele caminha em obediência, mediante fé, à ordem de Deus. Noé tinha tudo para não ter fé, Noé tinha tudo para duvidar, mas ele crê. Imagina, irmãos, nunca tinha chovido. Você já viu chuva, você já viu chover, você já viu chuva de arrancar morro, não já viu? Já viu chuva de derrubar casa. Você já viu chuva onde o redemoinho e o maremoto, essas tempestades entram, o mar invade, o rio sobe, arrasta barco, casa? Você já viu? E se alguém diz assim, daqui 2 horas vai chover e pode acontecer uma coisa ruim, você vai dizer, pode mesmo, alguém que estuda e sabe das coisas. Mas eles não tinham essa relação com chuva, eles não tinham vivido este momento histórico, ele não tinha nada para crer. Mas Deus disse assim, olha, vai ter uma grande tempestade, vai chover, construa um barco e põe na sua família. Ele está construindo e o povo debochando, ele está serrando e o povo debochando, ele dizendo que vai chover, vai ter água, essa arca vai subir, eu vou andar nela. Aí você pergunta, por que ele era justo? Porque a fé que ele desenvolveu com Deus era tão preciosa, que aquilo que Deus dizia, entendam, era verdade, que aquilo que o Senhor ensinava era absorvido, que aquilo que Deus tratava com ele, era por ele assimilado. Amém, irmãos? Isso é ser justificado pela fé. Por isso Noé não fica gritando pelas ruas da sua casa, ou pelos cantos da sua casa, dizendo, isso é muito injusto, Deus é injusto. Não, ele sabe que Deus é justo, ele sabe quem Deus é, e sua fé em Deus o faz perceber como a misericórdia de Deus anda junto com o seu amor, e a sua o quê? Justiça. Por isso Deus ia corrigir aquela geração. Gênesis 15, versículo 6, diz que Abraão creu e foi justificado. Hebreus capítulo 11, eu não sei se tem na tela, Hebreus 11, 7 diz que pela fé, Noé, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, diz a Bíblia, Hebreus 11, 7, Noé em santo temor construiu uma arca para salvar a sua família. A palavra diz, Noé construiu aquela arca em santo temor. Você quer enfrentar as adversidades da vida? Seja um justificado pela fé. Permita que as ações de Deus, que a palavra de Deus, que a voz de Deus, que o Espírito de Deus sejam a orientação segura para você, para a sua casa e para a sua família. A justiça de Noé era a sua fé.
A justiça de Noé era a sua crença, e era através da sua fé e da sua crença que o seu caráter se manifestava. Por isso as pessoas diziam que ele era um homem justo e um homem bom, porque o que ele cria, ele vivia. O que ele falava, o que ele falava e proferia, ele praticava, e ele caminhava na direção da sua crença. Ou seja, o conteúdo da sua crença e a sua fé influenciam a sua maneira de viver. Em segundo lugar, irmãos, eu quero pensar, como que Noé conseguiu enfrentar aquela tempestade? Coloca o ponto 2 aí, não é? Noé conseguiu enfrentar aquela tempestade, e a sua família passou por aquele evento forte, quando ele se tornou conhecido e se tornou factualmente percebido como um homem íntegro, porque ele era íntegro, né? A palavra de Deus diz em Gênesis 6, versículo 9, vamos ler juntos, todos juntos ali de novo? Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Para por aí. Um homem íntegro é tudo que falta hoje. Um homem íntegro é tudo que precisamos hoje. Hoje o que nós vemos são 2 pesos e 2 medidas, né? O sujeito cada hora cortando para um lado, cada hora dizendo uma coisa, não é? Se o grupo tal pressiona, a verdade é aquela. Se o outro pressiona, a verdade é essa. Falta integridade. Falta um homem que pise inteiro, isso é íntegro, inteiro naquilo que crê, que viva dedicado inteiramente àquilo que ele é, e sabe que ele é e pode fazer, que não se desvie do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Isso se chama integridade. Se o adjetivo justo descreve a situação de Noé diante de Deus, ele era justo porque ele estava seguindo com sua fé corretamente na relação com Deus. A Bíblia diz que íntegro era como Noé era diante das pessoas. As pessoas tinham nele um homem que tinha significado. As pessoas encontravam nele um homem com sentido. Ele não dividiu a sua missão, não a perverteu e nem a corrompeu. Ele aceitou a repreensão de Deus e caminhou em absoluta obediência a Deus, aos seus preceitos e aos seus ensinos. E é interessante, ele levou todos os seus filhos. Arrastou seus filhos, sua esposa, sua família, né? Bota lá 8 pessoas dentro daquela arca, porque ele tem sobre a sua casa a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. É assim que precisamos hoje encontrar em nossas casas e em nossas famílias homens que nos levem seguros no meio da tempestade que estamos enfrentando. Noé faz com que a sua família enfrente, na minha percepção, uma das maiores tempestades da história. Por quê? Porque ele estava num relacionamento de justificação pela fé, e sua fé e seu relacionamento com Deus marcavam isto claramente na sua vida. E ele tornou-se um homem íntegro em suas crenças, em sua postura, não só diante de Deus, como também diante dos homens. Em terceiro lugar, eu coloquei, por que Noé e sua família enfrentaram com muita ousadia, com muito poder e com muita autoridade de Deus, aquela grande tempestade? Porque Noé era um homem obediente. Vamos ler Gênesis 6, 22, eu vou pedir agora que as vozes femininas façam a leitura, Gênesis 6, 22, mulheres, leiam comigo. Noé fez uma parte, fez um pouquinho, de vez em quando ele fazia, é isso? O que diz ali? Noé fez tudo. Isso é integridade, por isso que está na sequência. Justificado pela fé, é a fé em Deus, a sua crença em Deus que faz com que ele seja quem ele é. Ele ouve a voz de Deus, ele ouve os ensinos de Deus. Quando manda pegar uma arca, não tem essa conversa de duvidar. É serrote, martelo, marreta e prego, e pá, 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 cola, betume, unção, pá, pá, pá. Eu imagino que fechadura, não é isso? Dobradiça, pá, 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 furadeira. E não tinha bateria não, irmão, esse negócio de furadeira com bateria. Eu lá em casa, lá, minha esposa fica doida lá com as minhas ferramentas, né? Eu tenho tudo eletrônico. Eu boto meu cinto lá de Batman, lá, pá, pá. Eu boto furadeira de um lado, prego do outro, disparador de prego atrás e tal. E quando começa, eu pá, dou um tiro, daqui a pouco, pss, aí tal, boto aqui, tá, pss, tum, pss. Quando ela vê, o que você fez? Tá pronto. Tudo eletrônico. Noé não, Noé saiu ali disparadamente para pensar nas medidas, para pensar nos projetos, para desenvolver uma relação com Deus, irmãos, e construir um barco daquele, não é um barquinho não, irmão, não é uma canoa não é uma jangada não, é um barco para colocar uma família inteira e um par de cada animal que aqui ele conhecia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Era um homem dedicado à sua missão. Isso justificou a sua ação, porque ele passa a obedecer a Deus no projeto que Deus tinha para ele e para a sua família, amém, irmãos? Seja justo, seja o quê? Seja íntegro.
Mas não se esqueça que para ser justo e íntegro, o resultado é, você tem que obedecer. O crente quer aprender a ler a Bíblia, ele tem que passar pelo alfabeto de Deus. Qual é o alfabeto de Deus para ler a Bíblia? Qual é o alfabeto de Deus para ler a Bíblia? A, B, C, D? Não, obedecer. Esse é o alfabeto de Deus. Você tem que ser obediente. Você leu, obedece. Está escrito, faz. É assim que diz, não tem negócio. Eu sou íntegro, eu serei integralmente obediente a Deus. Quando Paulo viu aquela voz do Senhor que lhe chamava, Paulo, Paulo, né? Eu sou aquele a quem tu persegues, eu tenho você o escolhido, eu quero que você seja para mim um vaso de honra, você vai agora para casa de Ananias e vai, aí diz assim, e Paulo foi obediente à visão o quê? Celestial. Se queremos passar as tempestades, não esteja culpando a Deus pelas mazelas que você enfrenta e por tudo que você faz de errado, quando a responsabilidade de não fazer é sua. Quando o Senhor nos dá direção, caminhemos. Quando Deus nos dá em princípios e ensinos, obedeçamos. E nós vamos nos tornar pessoas capazes de se ingrar no meio da tempestade. Gênesis 6, 22. Os homens vão ler agora Gênesis 7, 5. Vamos todos juntos? Só os homens, todos juntos? E Noé fez tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado. Tanto para homens quanto para mulheres, o mesmo ensino, a mesma coisa, a mesma verdade de Deus. Noé era um homem absolutamente obediente. Pelo fato de Noé ter sido obediente ao Senhor, a sua casa não foi destruída quando veio a tempestade. Lembra de Mateus 7, 24? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é comparado a quem, irmãos? A homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É assim que nós vamos resistir às pressões, é assim que vamos enfrentar as dificuldades do tempo, é assim que nossos filhos encontrarão nos pais, nas mães, não é? Na família um referencial. Ele encontra homens que se justificam pelas suas crenças, né? Imagina o filho perguntando. Ontem eu atendi o casal, não vou dizer o nome, eles vão estar me assistindo, mas fiquem tranquilos, eu não vou contar a história em detalhes, apenas o exemplo. Família vem, estão na igreja e tal, estão adorando, tem um estudo aqui na casa deles, tem um estudo lá não sei aonde e tal, e o filho está aqui, domingo o filho está no meio deles, eles querem batizar o menino está enrolando, até que enquadraram o menino. Você tem que tomar uma decisão, vai lá na frente, o pastor faz e vai se batizar. O menino levantou e disse, eu não vou me batizar enquanto vocês não forem membros da igreja, vocês têm que ter vergonha. Eu estou lá com vocês na igreja, mas eu sei que você está membro na igreja tal, e minha mãe na igreja tal. Tomaram enquadrado, hein? Aí ontem estavam os dois na minha frente, juntinho, igualzinho o casal. Não, nós vamos membrar agora, e preencheu a ficha, e assinou. Falei, um guri enquadrou. Mas óbvio que eu estou aqui elogiando a prática. E eles também são pessoas muito decentes. Eu só estou dizendo que estavam demorando, e obviamente que eu sei o motivo. Era a pandemia, eles estavam aguardando resolver, mas como o filho agora enquadrou, de agora também não vai mais me envergonhar. Nós vamos tomar a carta, e eu vou levar o envelope. Está aqui, meu filho, agora você já pode ser membro com a gente lá da igreja de Campo Grande. Eu digo, ô glória! O casal toma a decisão e sai para puxar a família como que? Exemplo. Não adianta dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não adianta. Leva o guri na igreja e deixa na porta, né? Quantas famílias? Eu viajei pelo exterior, né? Angélica também lembra disso, né? Regiões aí onde o evangelho está bem fraco, né? O que tem na igreja? Criança, lotado de criança. Aí você vê aquele monte de carro passando com os pais e deixa as crianças e vão embora. Porque a fé não é para os adultos, é para as crianças. É como se a fé fosse uma coisa de criança, uma bobagem qualquer. Aí depois o camarada toma uma enquadrada do filho e não sabe por quê. Porque a fé é para os crentes, né? Lembra daquela mãe que mandou o filho para a classe de EBD e perguntou se a mãe levou o filho e perguntou, meu filho, o que você aprendeu na classe de EBD? Ele contou a história de Moisés. Um general muito grande, muito poderoso, que fez uma ponte, né? Aí passou com o pessoal lá de Israel, e quando o Egito veio, ele mandou colocar explosivo na ponte, e quando o faraó estava sobre a ponte, ele pegou, explodiu os explosivos, a ponte explodiu, o faraó caiu no mar, e a ponte caiu sobre ele, esmagou todo mundo. Aí a mãe falou, meu filho, olha, mas a história é essa mesmo, quando eu fui na igreja, não era essa história, mamãe, acredita nessa, porque a professora contou, a senhora não vai acreditar. A senhora nem na igreja, a senhora na igreja não vai. Ela manda o menino, mas ela não vai. Então ele sabe que ele tem fé, mas ela o quê? Ela não. Mas como a senhora é incrédula mesmo, eu sou crente. A senhora é incrédula, a senhora crê na minha história, que na da professora a senhora não vai acreditar, não. Ninguém tolera mais o cristianismo do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As pessoas querem o seu exemplo, a sua postura. Quer ser um pai abençoado, uma mãe abençoada, você precisa ter
obediência. Em quarto e último lugar, nós vamos encerrar essa mensagem perguntando por que Noé venceu aquela tempestade. Porque ele ouviu de Deus, recebeu a instrução de como ele poderia, com a sua família, passar aquele vendaval, aquela tempestade, aquele maremoto, como ele poderia enfrentar aquilo. Ele enfrentou em obediência a Deus. Agora você pergunta, como? Em quarto lugar, porque Noé era um homem que vivia em intimidade com Deus. Absolutamente em intimidade com Deus. Gênesis 6, 9 diz, né? Essa é a história da família de Noé. Um homem justo, íntegro. Entre o povo de sua época, ele andava com quem? Ele andava com Deus. A expressão que diz ele andava com Deus, ou ele estava em intimidade com Deus, ou o texto diz ele tinha comunhão com Deus, nos fazem mostrar claramente que a última característica encontrada em Noé, e que levou Noé e sua família para dentro de uma arca de preservação, no meio de uma grande tempestade, é que eles eram pessoas que caminhavam em intimidade com o Senhor. Salmo 25, versículo 14 diz: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que Ele fez com eles. João 15, 14 diz: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E coisa boa é poder perceber que a vida de intimidade com Deus resulta obviamente numa vida de experiência. Andar com Deus é viver na dimensão da sabedoria dEle. Andar com Deus é viver na dimensão da obediência a Ele, e somente a Ele. Esse é o Senhor nosso Deus. Se você trouxer Deus para a sua intimidade, você verá que vai ser mais fácil vencer as adversidades da vida. Minha esposa, ainda agora emocionada, orava aqui e dizia: eu oro e agradeço a Deus, porque na minha casa, ela disse, tinha culto doméstico. A sua memória nunca vai esquecer dos dias em que a intimidade do seu lar baixava o Senhor e a sua presença, invocavam a manifestação de Deus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se o pai, mãe e filho, pai, mãe e 2 filhos, se a mãe e um filho, se o pai e um filho orarem, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. O segredo para vencer a tempestade é uma vida de intimidade com Deus. Gênesis capítulo 6, está lá o versículo 9. A terminar essa lição, me deixe dar algumas recomendações para você enfrentar as adversidades da vida, pensando como Noé pensou e aplicando algumas coisas que Noé viveu para enfrentar essas adversidades. Primeiro, vou pedir para colocar na tela a primeira recomendação que dou como aplicação e término dessa mensagem para enfrentar adversidades e tempestades da vida. Cuidado para não perder o barco. Repita comigo: cuidado. Irmãos, quem chega atrasado perde o trem. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Quando Noé falou aquelas pessoas, deu-lhes oportunidade de ouvir o que ele estava dizendo. Ninguém deu ouvido. Quando a tempestade chegou, um anjo de Deus fechou a porta por fora. Eles bateram e bateram no barco. O barco de Noé subiu. Aquelas famílias afundaram no dilúvio. Cuidado. Se Deus falar, ouça. Porque tem muita gente brincando com Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. Não pense que Deus é um Deus que se deixa escarnecer. Segundo lugar, quero deixar a segunda recomendação. Nem todos estão dispostos a entrar o quê? Não adianta ficar tentando arrastar quem não quer também. O seu papel é orar. Às vezes o sujeito perde tanto tempo e energia com quem não vai no barco e esquece de cuidar de quem está dentro dele. Muito cuidado. Há muita gente que não vai entrar no barco. A função do pai, eu lembro daquele pai do filho pródigo, não é ficar lá no chiqueiro comendo as bolotas do porco. A função do pai é ser pai, amar o filho, deixar a porta aberta. Quando o filho se erguer e disser: pai, eu pequei, abrace o filho, põe uma boa roupa e o receba em casa. Tenha cuidado, nem todo mundo vai entrar no barco. Terceira recomendação: planeje o futuro. Quando Noé começou a fazer aquele barco, não estava chovendo, e tem muita gente que espera chover. Quando começar a chover, eu me preocupo com isso. Eu sou assim, eu falo com a Angélica. Sou muito pragmático, né? Quando começar a chover, quando tal coisa, eu me preocupo. Mas o planejamento é para o futuro. Irmão, você não vai ser jovem a vida inteira. Planeje o seu futuro. Olhe para frente e pense: amanhã quando chover, eu preciso de um barco grande, para navegar com a minha família.
Se souber que o dilúvio está a caminho, se prepare. Como dizia João Gilberto, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, um pouco sozinho. Tem caco de vidro, madeira de vento, tombo, ribanceira, fundo de poço, fim do caminho. Cuidado, o dilúvio é um problema sério, né? Já cantava João Gilberto, prepare-se para enfrentar os desafios do futuro. O que pode vir à frente pode ser um dilúvio. Em quarto lugar, minha recomendação a você, família, e aqueles que estão aqui no santuário, está lá na tela. Esteja sempre o quê? Pronto. Vamos repetir? Esteja sempre pronto. Quantos anos tinha Noé quando Deus chamou? Não era um garoto de 20 anos, nem de 25. Era um idoso de 60 anos. Para começar uma caminhada com Deus, esteja pronto. Porque se Deus te chamar, você precisa estar pronto. É com essa aqui eu vou ter que voltar para a academia e me preparar. Porque eu com 50 já me sinto cansado. Mas eu disse, Senhor, se chamar para outra missão, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Quinto lugar, ao aplicar esta mensagem ao meu coração, ao seu coração, não deixe os críticos o quê? Te desanimarem. Quantos não acreditaram? Uma multidão, eu diria que a cidade inteira de Noé não botou fé no que ele fazia. Mas 8 pessoas, irmãos, 8 pessoas seguiram salvas com ele para a arca do Senhor. Cuidado com as críticas, a voz do povo. Mas tem muita gente falando outra coisa. Cuidado, ouça a voz de Deus e a voz do seu Santo Espírito. Não importa o tamanho da multidão que pensa de um jeito, o mais importante é que você não vai se deixar desanimar. Em último lugar, irmãos, eu quero terminar. Não importa o tamanho da tempestade, quando Deus está conosco, no final, tem sempre um arco-íris, tem sempre um conserto, tem sempre um pacto de esperança para dizer, eu tenho uma aliança com você. Quando as águas baixaram, quando a arca sentou na terra seca, Moisés olhou para o horizonte e lá estava uma aliança, e Deus estava dizendo, fique firme e não desanime, eu não vou mandar mais água, e esta é a minha aliança com você e com a sua família. Fique de pé em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para você, fique de pé. Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com a sua família. Querido, Deus tem uma aliança com você e com a sua família. Pode estar passando uma tempestade enorme na sua casa, um vendaval terrível na sua família. Divórcio, enfermidade, já perdeu o irmão, perdeu a irmã, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, não é? Fabinho, perdeu o pai, a gente está sofrendo. Mas eu vou lembrar, quando a arca desce, a tempestade passa, o que fica é o nosso relacionamento com Deus. Eu quero olhar para o símbolo da aliança que eu tenho com Deus. Moisés, um arco-íris. Comigo sabe qual é o símbolo? É a cruz, a morte do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para aquela cruz, eu me lembro que Cristo morreu e ressuscitou, para que eu tenha o que, irmãos? Vida eterna. Eu coloquei essa aliança, eu sou casado com o Senhor, entenda o que eu estou dizendo, eu sou da igreja, a igreja é a noiva do Cordeiro. Por isso, casados com Deus, nos relacionando com Ele, em intimidade e fé, nós somos a geração mais abençoada. A tempestade vem? Vem. A água é muita coisa acontecendo ao redor, é muita coisa, mas o barco é forte, irmãos, o barco é seguro, porque ele foi projetado lá atrás. Alguém pergunta, que barco é esse hoje, pastor? Está lá no apóstolo Pedro, o barco é a igreja. O apóstolo Pedro disse que aqueles que estão na igreja, como Noé um dia entrou no barco, estão no grande barco da salvação, indo para Canaã celestial. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E quando a tempestade chegar, lembre-se, justo, íntegro, obediente, amém, irmãos? Vida íntima e profunda com Deus, e a tempestade vai passar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos orar. Senhor, sela nesta hora esta palavra e abençoe a igreja, os que estão aqui, os que estão presentes, os que estão em casa, e aqueles que ainda vão ouvir esse sermão depois. Abençoados sejam todos, em nome de Jesus. E suas famílias possam enfrentar a tempestade com a mesma ousadia de Noé e com sua integridade de vida e fé. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos